Ora, boa tarde. Obrigado por aceitar fazer então aqui a gravação para o Doar Medula. O seu testemunho é de grande ajuda. Boa tarde. Gostaria então de começar aqui com a primeira questão, que é o que levou a fazer com que se registasse como dador da medula óssea. Então é assim, eu já me fiz dadora de medula óssea, eu devia ter para aí uns 20 e poucos anos, ou seja, já vai há uns aninhos. E, e o que me levou a ser dadora de medula não foi assim nada em concreto, achei que devia fazê-lo enquanto cidadã, responsável e pronto. Um dia estava no Porto e eu lembro-me de ter passado no IPO, perguntei onde é que poderia fazê-lo e encaminharam. Antigamente ainda podíamos fazer essa doação numa zona em que agora já não existe, ou pelo Uhum. menos não funciona com essa função. E foi um processo muito rápido. Receberam-me, foi uma colheita de sangue normal e pronto. E assim me tornei dadora de medula óssea. E passados todos estes anos, pronto, fui chamada. Muito bem. Realmente era, pronto, que era a minha próxima pergunta, que é o que é que sentiu quando me ligaram realmente a dizer que teve compatibilidade com alguém. Então é assim, pronto, eu recebi, foi em agosto, o doutor João ligou-me, um número desconhecido, atendi e a notícia não foi que logo que eu era compatível, ou seja, eu tinha uma grande compatibilidade com uma pessoa que precisava de um transplante e, e primeiramente o doutor João questionou-me se eu ainda estava disponível para doar, uma vez que lá está, que já é soldadora há alguns anos, e eu fiquei assim um bocadinho, então, o que é que se passa aqui? Não estava de toda à espera, não é? Estava até a Claro. sair do trabalho e foi assim uma chamada completamente inesperada. Hum, Confesso que os primeiros pensamentos foi isto é real e depois quando toda a informação me caiu, quando eu comecei a processar um bocadinho tudo, aí sim, aí fiquei, primeiramente fiquei mesmo muito feliz. É um sentimento que, pelo menos para mim, não se explica. Mesmo não tendo a certeza que já era, não é? Porque Claro. depois eles ainda tiveram que confirmar a compatibilidade, Sim, sim. mas só por aquela réstia de esperança, agora eu imagino a pessoa do lado de lá. Mas só aquela réstia de esperança de poder vir a ser, tornou-me aqui um bocadinho de ansiedade, confesso. Claro, Uh, compreendo. sim, pronto, mas foi uma notícia fantástica, inexplicável. Acho que só mesmo quem passa, é que consegue sentir um bocadinho daquilo que é na realidade. No fundo pronto, é conseguir contribuir, é ser, quem sabe, o herói de alguém, não é? Exato, é sem dúvida, sim, porque assim acho que temos cada vez mais que nos conseguir colocar no lugar dos outros, não é? Hum. E acho que isso está a faltar muito à humanidade, que o não pensar tanto só em nós e pensarmos um bocadinho também nos outros. E eu só consegui imaginar, não é? A pessoa do lado de lá, o sofrimento que deve ser para toda a gente, para quem acompanha, para quem está a passar pela doença, e saber que nada nem ninguém pode fazer o que quer que seja, a não ser que se encontre essa pessoa compatível e que essa pessoa compatível esteja disposta a levar o processo até ao fim. Sim. Eu posso confirmar, infelizmente, em primeira mão, que é um momento assim de grande ansiedade, eh, tanto para a parte do doente como para quem está a acompanhar. É verdade, realmente.
Ora, obrigado. Vamos passar então aqui para a próxima questão. Como é que foi a sua experiência no geral? Se sentiu dor? Sei que pronto, também há a questão das injeções. Como é que gostaria de descrever aqui o processo todo? Sim, pronto. Em primeiro lugar, eu gostaria de salientar que quando uma pessoa, uma um possível dador, ou seja, é contactado e depois inicia-se o processo, hum, essa pessoa, a partir desse momento, tem um acompanhamento muito grande por parte da equipa responsável, ou seja, daquela pessoa, não é? E então é dada toda a informação, nós temos que responder a inúmeros questionários, eles garantem, acima de tudo, a nossa saúde, não é? O nosso bem-estar. Ou seja, nada é feito de forma leviana ou algo do género. Sim, Eh, e isso passa-nos para nós, dadores, uma confiança muito, muito grande, não é? Ou claro. seja, a partir do momento em que eu fui à primeira reunião com o Dr. João e ele explicou-me de forma clara todo o processo, como é que as coisas funcionavam, como é que não funcionavam, os riscos que são poucos, mas existem, temos que ter noção disto. Ou seja, tudo me foi muito bem explicado, e fez com que eu tivesse toda a segurança nas pessoas que estão ali a desempenhar as funções delas e que sabem o que estão a fazer Claro. para, para ter este gesto de, assim, comparado com outras coisas, isto é uma coisa tão pequenina para salvarmos a vida de alguém. Ou seja, não, nem sequer pus tive os meus receios, como é óbvio, no início, antes Uhum. de perceber como é que tudo acontecia, porque acho que ainda há muita ideia de que doar medula é uma cirurgia e não sei o quê, e depois podemos. Pronto. Não é nada disso, é um processo simples. E então, a partir do momento em que eu reuni a primeira vez, foi-me dada toda a informação, respondi aos questionários, depois fui uma segunda vez, voltei a responder a questionários. É bom que não se minta, não é? É bom que sejamos sinceros em todas as respostas que damos, porque aí Claro. sim podemos pôr em risco a nossa saúde. Pronto, e depois avançamos. No dia 18 de outubro foi a data que ficou marcada para a minha colheita Uhum. de células da medula óssea, e antes disso, uns 4 dias antes, em casa, foram-me dadas umas injeçõezinhas que tinham que estar mantidas no frigorífico, e essas injeções, aquilo é do género de ou seja, é uma seringa que tem uma molazinha, aquilo não tem nada que saber. Tira-se a tampinha, injeta-se na barriga, aquela molazinha dá o clique, pronto, está dada a injeção. Não custa absolutamente nada. As pessoas, ai, uma injeção na barriga, nem pensar, eu não era capaz. Eu acredito que há pessoas que não são capazes, atenção. Mas isso, pronto, é uma questão de passarem no centro de saúde, um enfermeiro facilmente faz aquilo e, assim, custa muito menos do que levarmos uma injeção de Covid, que pronto, não é? Eu Sim. falo por mim que a minha segunda vacina de Covid eu tive quase a morrer e o braço inchou e ficou duro e trita malinha. Por isso, muito pior, vacinação de Covid, muito pior mesmo. Ou seja, aquilo é mesmo muito simples. Foram 4 dias, tinha que dar as picadas, uma de manhã, outra à noite, sempre à mesma hora. E isto para quê? Para haver uma injeção maior de produção de células da medula óssea. Isto para garantir que a colheita tenha a maior probabilidade de sucesso possível, não é? Pronto, após isso, no dia 18 de outubro, dirigi-me ao IPO, onde fui super, super bem recebida. Isto tem mesmo que ser salientado porque os profissionais que lá estão realmente desempenham um trabalho excepcional. É verdade. Sim. Hum, Fui encaminhada, tive que vestir uma bata, retirar a roupa, tive que higienizar bem os braços,
e depois fiquei, pronto, num cadeirão, durante 4 horas, a fazer o processo, e o processo, portuguesmente falando, não é? Uhum. Então, o sangue saía pelo braço esquerdo, passava numa máquina onde fazia toda a separação de células, e no meu caso também havia necessidade do plasma. O sangue ainda era filtrado, ou seja, ainda fiz ali uma limpezazinha ao sangue, o lixo ainda ficava lá retido num filtrozinho, ainda trazemos esse bónus, e depois o sangue voltava a entrar pelo braço direito. Pronto, não dói absolutamente nada. A única coisa incómoda é estarmos assim, não é? Durante 4 horas, mas temos todo o conforto, as enfermeiras vão sempre ajeitando, garantem que uma pessoa que não dói as costas, põem a almofada, tiram a almofada, ou seja, pronto. Às vezes estamos 4 horas nas urgências do hospital, numa cadeira desconfortável, dura, doentes, às vezes com febre e sem paciência para lá estar, e esperamos 4 horas. Ali, esperam 4 horas para salvar a vida de alguém. Este foi É o verdade. processo pelo qual eu tive que passar, que não me custou absolutamente nada. Eu no dia seguinte nesse dia e no dia seguinte, senti um cansaço acima do normal, mas isso foi-me explicado, já estava preparada para isso, é Uhum. normal. Tirando o cansaço, não tive dores, não tive absolutamente nada. Segundo dia após a doação, estava a fazer a minha vida perfeitamente normal. Normal. E foi isto o que me custou para salvar, espero eu, para salvar a vida de alguém. Pronto. Obrigado aqui pela descrição, bastante completa, realmente tocou em vários pontos. Mesmo a parte pronto, das injeções foi realmente uma descrição perfeita, obrigado. Uhum. Vamos passar então aqui à próxima questão, que é se voltaria a fazer outra doação, caso houvesse então essa oportunidade. Sim, claro que sim. Isso nem até me emociona, porque isso nem sequer se coloca em dúvida. Era logo, na hora. Por Não. acaso, todas as pessoas que faço esta pergunta respondem imediatamente sem hesitar. É muito bom de ver que este lado humano das pessoas, que a possibilidade de ajudar. Sim, sim, sem dúvida, porque é como eu digo, aquilo pelo qual nós temos que passar é tão pequenino, para o gesto que é, para aquilo que vai acontecer do outro lado, que assim, acho que só mesmo alguém muito mau, é que se recusaria, a prolongar o tempo de vida de alguém com uma coisa tão pequena, que não custa nada e pronto, e é o que é. Apesar de que eu sei que também me foi passado isso, que há muita gente que desiste e há muita gente que não avança com a doação, e isso é uma realidade que eu desconhecia e é muito Sim, triste, é muito triste. sim, Por isso acho que infelizmente é. sim, temos que falar mais disto e temos que desmistificar mais o processo, como as coisas são, para sensibilizar as pessoas para se tornarem doadoras, e se algum dia forem contactadas, para não desistirem e para irem com as coisas até ao fim, porque vale muito a pena, e depois a sensação de é inexplicável. É tipo, está ali vida, eu estou a dar vida. E é assim, acho que eu que sou mãe, tenho um menino de 3 anos, acho que se sente isso quando o nosso filho nasce, quando uma mãe dá à luz, não é? Uhum. Hum, nós, nós, aquele ser foi criado dentro de nós e nós estamos a dar vida, estamos a pôr um ser humano no mundo. Não é a mesma coisa, mas no fundo o sentimento é igual, porque nós estamos a dar vida, nós estamos a fazer com que essa pessoa realmente viva. Pode às vezes correr mal, mas nós pelo menos estamos a fazer a nossa parte, e Sim, isso é o mais importante. é verdade, sem dúvida. E aliás, um dos objetivos aqui do Doar Medula é realmente isso, que é conseguir Exato. chegar a informação às pessoas. E é por isso que o seu testemunho é muito importante.
Obrigada. As pessoas que ainda estão aqui em dúvida para se registarem como dadores ou que olham para o processo todo com suspeita mesmo, receio, tem assim algumas palavras que gostaria de dar a estas pessoas, de encorajamento? Sim, é assim. Na altura eu fiz uma publicação no meu perfil de Instagram sobre a doação e, e recebi mesmo muitas mensagens. Mensagens de pessoas que já receberam transplante, mensagens de pessoas que estão neste momento a atravessar o processo de espera por alguém compatível. E recebi mensagens de pessoas que foram contactadas, que há a possibilidade de serem compatíveis, outras que se querem tornar doadoras, mas têm medos e não sabem se fazem doadoras ou não. Uhum. E então eu para essas pessoas a única coisa que lhes digo é que realmente não tenham medo, que eu sempre, a todas essas pessoas eu respondi que o risco que correm e aquilo pelo qual têm que passar é, é tão pequenino mediante o bem que nós vamos fazer, não é? Que não se justifica mesmo. Eu muito sinceramente, há bocado falei das vacinas da Covid. Uhum. Uh, e se calhar nós fomos, o Covid chegou sem ninguém prever, ninguém sabia o que era. Vacinas foram desenvolvidas em meia dúzia de meses e toda a gente foi levar com uma injeção no braço que não sabia ao certo o quê, para quê, e fomos, certo? E Certo. fomos. E aqui estamos a falar de, do IPO, que é o IPO, que toda a gente conhece. Estamos a falar de um processo que foi melhorando ao passar dos anos, não é? Estamos a falar de algo que, a partir do momento em que essa pessoa é detectada como compatível, ela vai ser sempre acompanhada. Tudo é garantido que a saúde dessa pessoa seja o mais importante. Ou seja, temos aqui tudo em cima da mesa para percebermos que vale a pena, não é? Vale a pena. Não tem que ter medo, porque se tem medo de umas picas, não é por aí. É o que eu digo. Vão a um enfermeiro, fecham os olhos, olham para o lado e nem sequer vão dar por ela da picada, porque aquilo não se sente. Uma pessoa aperta um bocadinho a barriga, eu que tenho um bocadinho de banha, então não custou nada, foi só enfiar ali na, naquela barriguinha e pronto, e picou. Ou seja, aquilo que eu gostaria mesmo de dizer às pessoas é façam-se doadores e não tenham medo, não tenham medo porque o processo é simples, o processo é sempre acompanhado pelos profissionais do IPO. Vocês nunca ficam sozinhos durante o processo de doação das células. Eu tive 4 horas no cadeirão e tiveram sempre 2 enfermeiras do meu lado. Elas nunca saíram da minha beira. Tudo é garantido para que seja feito em segurança, higiene, tudo. Ou seja, é isso que eu vos digo, é façam-se doadores e doem vida, que é o mais importante. E pensem que poderia ser ao contrário. Eu acho que nós temos que fazer este exercício. Pois. Se fosse eu que estivesse no lugar de alguém que precisa de um transplante, eu gostaria de encontrar um doador. Muito obrigado. É sem dúvida uma excelente forma de pensar e uma boa resposta a esta questão. Gostaria de mais uma vez agradecer aqui o seu contributo. Vou agora parar Obrigada. de gravar. Obrigado.